Olá, criançada! Espero que estejam todas bem, com as suas famílias. Hoje vocês ouvirão mais uma história da Bíblia, contada pela professora Liliana. Mas antes da história, eu vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Eu peço que o Senhor esteja abençoando as crianças, todas as crianças que ouvirão essa história. Abençoa elas, as suas famílias, para que aprendam mais da Tua palavra e que obedeçam a Jesus. Ora assim no nome de Jesus. Amém. Prestem atenção na história, que Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos aprender mais uma história da Palavra de Deus, mas será uma história um pouquinho diferente, porque nós queremos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a oração. Você sabe o que é oração? Oração é falar com Deus. Nós oramos e falamos com Deus, conversamos com Ele. Muitas vezes você pode até perguntar, mas será que eu posso conversar com Deus? Será que Ele vai me ouvir? Por que eu devo conversar com Deus? E hoje então eu vou conversar com você um pouquinho sobre esses motivos, né? Como orar e como conversar com Deus. E a palavra de Deus nos traz histórias de pessoas que conversaram com Deus. E sabe por que elas conversavam com Deus? Porque elas eram amigas de Deus. E a primeira pessoa que conversou com Deus, que vocês devem conhecer, foi Adão. Adão, ele teve a oportunidade de ter sido feito por Deus, porque ele foi o primeiro homem criado à imagem e semelhança de Deus. Deus formou Adão. Deus fez o homem, colocou ele lá no jardim do Éden. E a Bíblia diz que Adão conversava todos os dias com Deus. A Bíblia diz que ele conversava com Deus, que ele tinha amizade com Deus. E Deus colocou ele lá no jardim e contava para ele tudo o que ele queria que Adão fizesse no jardim, como ele deveria cuidar do jardim, o que ele deveria fazer ali. Deus mostrou todas essas coisas para Adão. E ele teve a oportunidade então de ter amizade com Deus, de falar com Deus, de andar com Deus e de ser amigo de Deus. Deus deu algumas coisas também para Adão, né? Deu uma mulher, a Eva, né? A Eva foi sua amiga, mas o melhor amigo que Adão teve foi Deus, porque ele pôde conversar com Deus o tempo todo em que ele estava ali no jardim. Logo depois de Adão, Deus também chamou um outro homem para ser seu amigo, para ele conversar. Ele chamou Abraão. Abraão, segundo a palavra de Deus, foi considerado amigo de Deus, porque ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus e nas promessas que Deus fez para ele. Deus fez muitas promessas a Abraão. E a primeira coisa que Deus falou para Abraão que era para ele sair da casa dele, do povo dele, e ir para uma terra que ele não conhecia. Mas Abraão confiou em Deus, obedeceu a Deus e foi embora da parentela dele, foi para outra terra com a sua família. E Deus prometeu que ia multiplicar a descendência de Abraão, que ia dar filhos para ele e que a descendência de Abraão seria mais numerosa do que as estrelas do céu. E Abraão confiou nessa promessa de Deus. Mesmo ele já sendo avançado em idade, ele confiou e Deus deu a ele um filho, Isaac, quando ele tinha 100 anos e a esposa dele tinha 90 anos, Sara. Ele teve um filho a quem ele pôs o nome de Isaac e depois vieram todas os outros descendentes dele e ele confiou
nas promessas de Deus. Outra pessoa que a palavra de Deus nos ensina, que se tornou amigo de Deus e conversou com Deus, foi Moisés. Deus chamou Moisés para que ele pudesse libertar o povo da escravidão, o povo de Israel. E Moisés teve muitos desafios, né? Porque Moisés pegou um povo, tirou de uma terra lá do Egito e levou esse povo até a terra prometida. E durante todo o tempo em que Moisés esteve conduzindo este povo, Deus abençoou Moisés, deu sabedoria a ele para conduzir o povo, porque o povo reclamava muito, o povo deu muito trabalho para Moisés. E Deus deu sabedoria para que Moisés pudesse conduzir o povo. E uma das coisas que Deus deu para que Moisés pudesse ali estar conduzindo o povo foi os mandamentos, os 10 mandamentos, as leis. Quais eram as regras que o povo deveria fazer, né, usar para seguir a Deus, para servir a Deus? Então, os 10 mandamentos Deus deu para Moisés para que ele pudesse ali então conduzir o povo, ajudar o povo, orientar o povo durante todo aquele tempo em que eles estavam caminhando até a terra prometida. E foi um trabalho difícil para Moisés, mas Deus deu sabedoria a ele e ele confiou em Deus diante dessa situação. Mais para frente um pouquinho, a Bíblia vai falar de mais um homem que confiou, conversou e tinha amizade com Deus, que foi Daniel. Daniel foi um homem que Deus cuidou dele desde a sua juventude. E ele estava lá no meio de um povo diferente do dele, e Deus usou muito a vida de Daniel. Porém, a Bíblia diz que Daniel falava com Deus pelo menos 3 vezes ao dia. Ele orava a Deus, ele confiava em Deus e ele conversava com Deus o tempo todo. E a Bíblia diz que por causa da inveja de outras pessoas fizeram a cabeça do rei Dário e ele fez um decreto que não podia mais, ninguém mais podia conversar com outro Deus. E se conversasse, seria jogado na cova dos leões. Mas Daniel não parou de conversar com Deus, mesmo com aquele decreto. E ele foi jogado na cova dos leões. Porém, Deus guardou Daniel enquanto ele estava lá na cova dos leões, fechando a boca dos leões, para que eles não devorassem Daniel. E Daniel confiou em Deus o tempo em que ele estava lá. Deus protegeu Daniel, porque eles eram amigos e Daniel confiava em Deus, conversava com Deus o tempo todo e Deus guardou a vida de Daniel. Mas a palavra de Deus não registra só homens que confiaram em Deus, que conversaram com Deus, que foram amigos de Deus. Tem uma pessoa também, uma mulher que conheceu a Deus muito bem e que Deus separou ela para uma tarefa muito especial, que foi Maria. O anjo Gabriel chegou para Maria e falou que ela ia ter um bebê e que este bebê seria um bebê muito especial porque era o Filho de Deus, era Jesus. Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo e ela confiou em Deus e se colocou à disposição de Deus para que fosse cumprida a vontade de Deus sobre a vida dela. Ela não era uma pessoa especial que merecia algo a mais, era uma pessoa comum, mas que amava Deus, confiava em Deus e Deus separou ela para um propósito especial, que foi o quê? Ser a mãe do Salvador Jesus. E Deus cuidou dela, deu paz ao coração dela, esteve com ela todo o tempo. E uma coisa que Maria pôde aprender
da situação de ser a mãe do Salvador Jesus, é que Jesus não era somente o seu filho, mas ele era o seu Salvador e o seu amigo. E eu quero falar para vocês de uma pessoa que aprendeu também e que tem aprendido através de todos esses personagens da história também a conversar com Deus e a ser amiga de Deus. Essa pessoa sou eu. Eu aprendi através da palavra de Deus que o melhor amigo que nós temos é o nosso Deus, é o Senhor Jesus, que nós podemos conversar com Ele sempre. Jesus, Ele é o meu melhor amigo também. E assim como Adão falava com Deus todo o tempo, eu também aprendi que devo falar com Deus todos os dias. E gostaria que você também aprendesse isso. Você pode conversar com Deus sempre que você quiser, sempre que você precisar, porque Ele quer ser o seu amigo. Você também pode confiar nas promessas de Deus que Ele faz em sua palavra. Aqui na Bíblia, neste livro, para você. Eu aprendi que assim como Deus cumpriu as suas promessas lá em Abraão, Ele também cumpre as suas promessas na minha vida hoje. Outra coisa assim como Deus deu sabedoria para Moisés para conduzir o povo, se eu peço a Deus sabedoria quando estou com alguma dificuldade, Deus também me dá sabedoria para que eu possa enfrentar as situações do dia a dia. E Ele pode dar sabedoria a você também. Basta você confiar e conversar com Deus. E assim como Deus protegeu Daniel, ele não ficou sozinho na cova dos leões, Deus estava lá com ele. A palavra de Deus nos diz que Deus está conosco sempre, que Ele nunca nos deixará. E eu sei que Deus está comigo, Ele está cuidando da minha vida e Ele quer cuidar da sua vida também. Basta você confiar, entregar a sua vida para Ele e conversar com Ele, falar se você se sente sozinho, se você está com medo. Não precisa ter medo, porque Deus deu paz ao coração da Maria, capacitou ela para ser a mãe do Filho de Deus e Ele pode colocar paz no seu coração, assim como Ele tem colocado paz no meu coração quando vem o medo, a preocupação, alguma situação que possa parecer muito difícil. Deus pode fazer isso porque Ele é o nosso amigo. Mas nós temos um problema com relação a tudo isso, sabe o que é? O pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado deixa a gente longe de Deus. Ele nos afasta do nosso Deus. Só que Deus nos amou tanto, 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 que Ele providenciou um meio para que pudéssemos sermos salvos do nosso pecado. Ele nos deu o Senhor Jesus. E o que aconteceu com Jesus? Você sabe me dizer? Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele deu a sua própria vida por amor a nós. Ele veio a este mundo, Ele não pecou e por amor a nós, Ele deu a sua própria vida morrendo na cruz pelos nossos pecados. Esse é o Deus que eu creio, que é o meu amigo que eu posso confiar sempre. Porque Ele morreu na cruz pelos meus pecados e a Bíblia diz que Ele não ficou morto. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Eu creio num Deus vivo, que pode nos dar vida eterna e que quer ser o meu amigo, seu amigo, sempre. Basta entregar o seu coração para Ele, entregar a sua vida, reconhecer que você é pecador, que você precisa de Deus, assim como um dia eu reconheci que sou pecadora e que precisava de Deus na minha vida. E a partir do momento que você tem o Senhor Jesus no seu coração, você pode conversar com Ele sempre, em qualquer momento. Você pode falar com Ele bem baixinho, só no seu coração. Ou você pode falar com Ele em voz alta,
até gritando, Ele vai te ouvir em toda e qualquer situação. E Ele vai cuidar de você. E se você confiar nele, ler a sua palavra todos os dias, você vai entender o propósito dele para a sua vida, quais são as promessas que ele tem. Ele é seu amigo e ele vai cuidar de você. E ele não vai te desamparar. E tenha certeza que a paz virá ao seu coração, assim como veio ao meu um dia. Porque o Senhor Jesus me salvou e ele te salvou também. Mas fica aquela pergunta novamente, né? Por que eu devo conversar com Deus? Sabe por quê? Porque Deus me ama. Ele é o meu melhor amigo. Então esse é o nosso primeiro maior motivo para falarmos com Deus em oração. Ele é o nosso amigo. E aí vem uma outra pergunta. Que nome que você deveria chamar a Deus quando você conversa com Ele em oração? Você pode chamar Ele de Pai Nosso, como Jesus ensinou na oração, né? Pai Nosso que estás nos céus. Você pode chamar Ele de Paizinho, você pode chamar Ele de Senhor se quiser, meu Salvador, Pai Celestial, as crianças principalmente de Papai do Céu. Você pode ficar à vontade para chamar Deus como você quiser. Lembre-se que Ele é o nosso Pai Celestial, que Ele está conosco. Então, converse com Ele naturalmente. Será que eu preciso usar palavras especiais, diferentes para falar com Deus? Claro que não. Sabe, você pode falar com Ele naturalmente, porque Ele é seu amigo. E você não fica usando palavras diferentes para falar com um amigo, né? Converse com Ele naturalmente, como você conversa com um amigo. Deus, Ele é o seu amigo. E também, por que eu tenho que abaixar a cabeça e fechar os olhos para falar com Deus? Primeiramente, em reverência a Deus, né? Nós temos que honrar a Deus. Então, temos que ter reverência e fechamos os olhos para que a nossa atenção não se perca em outras coisas. É por isso que nós fechamos os olhos quando nós oramos a Deus. E por fim, uma perguntinha. Você sabe o que geralmente dizemos no final de uma oração para mostrar que nós terminamos? Nós dizemos amém, porque nós cremos e queremos que realmente aquela oração seja respondida. E Deus está ouvindo a nossa oração. E também falamos em nome de Jesus porque queremos que seja feita a vontade de Deus. E a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que pedimos em nome de Jesus, Ele o fará. Se for da vontade dEle, se for para o nosso bem, para a glória dEle, né? Então, hoje nós aprendemos o quanto Deus nos ama. E Ele quer que conversemos com Ele todos os dias, sempre. Mas qual é a coisa que nós devemos contar para Ele quando nós falamos com Ele? Sabe qual é? A que Ele espera? Eu te amo. Será que você pode dizer que ama a Deus por tudo aquilo que Ele fez por você? Seria maravilhoso você poder dizer: Deus, eu te amo porque você me amou primeiro, porque o Senhor é o meu Salvador. Isso é maravilhoso. E que você possa lembrar que pode conversar sempre com o Senhor. E que Deus nos abençoe. Amém. Na nossa memorização de versículo hoje, quem vai falar é a Esther, 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. 2, 3. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Papai do céu, Papai do céu,
Muito obrigado Obrigado. pelo teu amor. Que o Senhor O Senhor continue Senhor, cuidando de todos nós. de todo mundo. Em nome, Jesus, amém. amém.